E, para começar, eu queria que a irmã desenvolvesse um pouco sobre a diferença do namoro e do cortejo. Muita gente não conhece o que é cortejo cristão. Eu queria que a irmã comparasse essas duas práticas que as pessoas fazem durante o processo de escolher uma pessoa para o matrimônio. Bom, então, a ideia do cortejo é a ideia de você conhecer uma pessoa já com vistas ao casamento, né? A diferença básica entre esses dois termos é que tem-se a ideia de que no namoro pode haver contato físico e o namoro seria algo recreativo, e a ideia do cortejo é algo mais respeitoso, é algo em que os pais estão envolvidos, é uma preparação para o casamento também, mas sem, talvez, as liberdades que se tenha no namoro. Eu, particularmente, vou te confessar que eu não tenho problema com a palavra namoro, porque nem namoro nem cortejo tem na Bíblia, nenhuma das duas palavras, né? O que você tem na Bíblia é um relacionamento pré-conjugal, um relacionamento antes do casamento. Então, se você pensar que nós temos apenas duas situações, nós não somos casados ou nós somos solteiros, e aí, quando eu falo solteiros, eu envolvo a situação civil, tanto de divorciados quanto de viúvos, né, viúvas. Então, a gente começa a ter uma ideia mais clara, né? Então, se você vai falar que é namoro, precisa envolver o mesmo tipo de compromisso e de respeito e de envolvimento da família e da igreja que a gente, né? Então, eu não vejo problema com essas terminologias. Eu sei que algumas pessoas abominam a palavra namoro justamente por causa dessa associação. Mas eu acho também que a gente tem que ter cuidado com isso, porque o problema não são os nomes que a gente dá às coisas, o problema é o pecado, né? Então, a gente pode muito bem defender o cortejo e pecar. E cair em pecado durante o cortejo, né? Então, eu acho que os princípios que regem tanto um quanto o outro devem ser pautados pelo princípio de que se você não é casado, então você tem que respeitar o pai da moça, né? Então, você tem que cuidar dela como uma irmã em Cristo, né? Com respeito como com a sua mãe ou como uma irmã da igreja, por exemplo. Quais os princípios que as escrituras apontam nesse sentido do namoro ou cortejo para a pessoa conhecer outra pessoa visando o casamento? Quais os princípios assim a Bíblia ela nos aponta? Esse ponto eu acho que é o ponto mais importante que você falou aí, visando o casamento. Acho que essa é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro para nós cristãos, né? O que a gente conhece hoje como namoro é algo completamente desconhecido pelas escrituras, né? É algo completamente desconhecido, né? Você se divertir com as pessoas, né? A ideia do namoro ou do cortejo é para o casamento. Então, se você vai entrar num relacionamento como esse, o que você tem que fazer? Você tem que buscar qualidades nessa pessoa que a tornem um possível marido, né, para as moças. E os rapazes vão procurar uma moça que seja como a mulher de Provérbios 31, né? Ele vai ficar de olho em todas aquelas qualidades, e ali é uma instrução, né, para aquele filho, o texto de Provérbios, né, de como ele deveria procurar uma moça. Então, aquele texto ali nos ensina que um pai e uma mãe devem instruir os seus filhos a buscar características muito específicas, né? E, dentre elas, eu gostaria de destacar o ser um cristão verdadeiro, né? E aí, depois disso, você vai procurar outras coisas também, né? Mas, em primeiro lugar, para a gente começar a conversa, precisa ser um cristão, né? Ter um coração ensinável, amar ao Senhor, e daí por diante você vai buscar outras coisas. Então, as moças, quando vão procurar um rapaz, elas já vão pensando, esse vai ser o meu marido. Ainda ontem eu conversava com uma moça que dizia para mim, olha, eu sou de uma linha teológica e um rapaz que me pediu em namoro é de uma linha teológica completamente diferente da minha. Completamente diferente. O que eu faço? Eu aceito, eu não aceito? E eu estava conversando com ela, olha, eu não sou sua mãe para dizer se você pode ou não pode aceitar, né? Mas eu acho que você deve ter cuidado, porque você, principalmente as mulheres, né, que são aquelas que seguem seus maridos, biblicamente falando,
Então você vai ter que abrir mão. Se vocês pensam tão diferente teologicamente, você vai ter que abrir mão. Porque quando você se casa, você está buscando um pastor para a tua família, né? O homem, ele vai ser o sacerdote do seu lar. Então, todas essas coisas têm que estar na nossa mente quando a gente estiver pensando em casamento, né? Então, a gente precisa buscar um homem que seja o nosso líder, aquele que vai apacentar o rebanho que é a nossa casa, um homem que seja protetor, um homem que tenha a mente em Cristo e que nos conduza a Ele como família. Os rapazes vão procurar uma mulher de que forma? Uma mulher que ame ao Senhor, uma mulher que seja submissa aos seus pais, porque daí ela tem muito mais chances de ser uma mulher submissa ao seu esposo, não é? Então, esses princípios bíblicos é que a gente precisa procurar quando a gente vai pensar em alguém. O que acontece é que a gente gasta tempo no namoro com outras coisas e não tem tempo de olhar esses pequenos detalhes. E aí, depois que casa, a gente vê a besteira feita. Aí eu costumo brincar com as meninas quando eu dou palestra sobre esse assunto, eu costumo dizer a elas, olha, antes de casar, abra bem os olhos e depois... Porque aí já foi, né? Aí não adianta reclamar, chorar o leite derramado. Então, a oportunidade para quem é solteiro é excelente. Agora é a hora de olhar, né? Olhar com calma. E você falou algo muito interessante sobre uma das características é aquela pessoa ser cristã. Uhum. Hoje é muito comum na igreja, e eu até conheço pessoas que pensam dessa maneira, que ela não vê dessa forma. Ela pensa que ela pode também se relacionar com o ímpio, na esperança que Deus vai converter aquele. Muitas irmãs praticam isso. E você tem assim a nos ensinar sobre essa questão? Rapaz, isso é um assunto bem difícil. Eu acho bem difícil, porque quando você lida com emoções e sentimentos, é muito complicado. Você falar desse tema para uma moça que não está apaixonada, por exemplo, é muito fácil. Você vai provar biblicamente que o julgo desigual é pecado, né? Que é a pior escolha, é um strike que vai ser na sua vida, não é o que você deve fazer, e ela vai dizer, realmente, é verdade. Até que ela se encanta com um rapaz na universidade, né? Até que ela está solteira até os 30 anos e bate o desespero de que ela quer ter filhos, ela quer casar, e aí ela se apaixona por um rapaz descrente, né? Então, eu acho que a gente precisa ter os nossos fundamentos bem firmados na palavra, para quando a gente for submetido a tentações como essas, a gente não chegue nem perto, né? Eu separei aqui para vocês, um pequeno trechinho da Confissão de Fé de Westminster, comentada por Alexander Hall, quando ele fala sobre isso. E ele diz assim: os crentes verdadeiros devem, em atenção a Cristo e às suas próprias almas, evitar contrair tais compromissos. Pois quando é possível que alguém que possui a mente e o Espírito de Cristo, cujas afeições são como um fato prático posto nas coisas de cima, cujos motivos, propósitos e aspirações são celestiais, tornarem-se uma só carne e coração, viver na mais íntima de todas as comunhões possíveis com uma alma morta em delitos e pecados. Então, é uma ideia realmente absurda, é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Como é que pode haver associação entre o templo do maligno, né? O templo dos demônios e o templo de Cristo? Não tem como haver isso. E o casamento é a associação mais íntima que se tem no mundo, né? É o único relacionamento do qual a palavra de Deus diz: é uma só carne. Você não é uma só carne com seus filhos, você não é uma só carne com a sua mãe, com a sua tia, com sua avó, é uma só carne com a sua mulher, e a mulher com o seu marido. Então, realmente é uma coisa muito complicada. E eu queria ler só mais um trechinho para vocês, que é do livro Jornada para o Inferno, de John Bunyan, o mesmo que escreveu O Peregrino, né, que descreve a caminhada do cristão aos céus. O Jornada para o Inferno faz o contrário, né, descreve a caminhada do homem mau rumo ao inferno. E esse homem mau, ele enganou uma moça crente. Ele narra que ela não tinha mais pai, e a igreja não se atentou para isso, e aquele homem se travestiu de cristão, fingiu amar o dia do Senhor, fingiu amar a pregação,
e se casou com ela, né? E aí o livro todo é o triste relato desse casamento, dos filhos, das dificuldades que essa mulher piedosa teve por estar casada com esse homem. Aí ele diz assim, né? Ele diz assim, os perigos que os que se rebelam contra as leis de Deus correm deveriam constituir um argumento dissuasivo para que outros não fizessem a mesma coisa de se casar com uma pessoa diferente. Em acréscimo às misérias sofridas pela mulher do Senhor Mal, que é o personagem do livro do John Bunyan, muitos que tiveram esperançosos começos com vistas ao céu falharam medonha e miseravelmente na realização dos seus propósitos. Por quê? Em virtude da discórdia que se fez presente nesses casamentos ilícitos, John Bunyan chama. John Bunyan chama esses casamentos ilícitos. Logo depois do início da vida de casados, nesse tipo de matrimônio, a convicção de pecados, o primeiro passo rumo ao céu cessa. A oração, o segundo passo rumo ao céu, para. A fome e a sede de salvação, outro passo para o reino dos céus, chega ao fim. Numa palavra, esses casamentos alienaram os cônjuges da palavra, de seus amigos piedosos e fiéis, levaram-no de volta à companhia carnal entre amigos carnais e deleites carnais, entre os quais e com os quais permaneceram pecaminosamente e pereceram miseravelmente. Então, coisas que o casamento, que a Confissão de Fé diz, né, que foi criado para o auxílio mútuo entre os cônjuges, né, de caminharem juntos rumo ao céu, num casamento em julgo desigual, é a primeira coisa que você perde, esse auxílio. Então, ao invés daquele cônjuge te levar para mais perto do Senhor, ele vai fazer exatamente o contrário. Porque ele não ama o Senhor, porque ele não pensa nas coisas do céu, porque ele não está preocupado com a santificação. E você acaba se sujando com as imundícies dele, com o tipo de pensamento, com as músicas, com os filmes, com os amigos, com todo o estilo de vida ímpio que aquele cônjuge apresenta. Então, é uma desgraça. É uma desgraça. Não só para nós, pessoalmente, mas para o reino. Porque você vai gerar filhos que estarão divididos. John Bunyan fala isso nesse livro. Os filhos vão estar divididos entre a piedade da mãe e a impiedade do pai, ou o contrário, né? Então, eles vão ter tanto o exemplo de misericórdia, de bondade, de correção na justiça, como eles vão ter exemplo de devassidão, de arrogância, de soberba, de coração intratável com o pai, né? Então, é uma tristeza, é uma tristeza. Se eu pudesse resumir em uma frase, é aquela bem conhecida, antes só do que mal acompanhado. Então, quem tem medo, não devia ter medo de se casar em julgo desigual, casar com uma pessoa que não tivesse o mesmo temor e amor a Deus que você tem, a não ser que você não tenha. Né? A não ser que o teu coração... E aí isso revela ídolos do nosso coração, né? Se o casamento é uma idolatria, se o estar com alguém é uma idolatria, então eu vou pegar, né, e vou casar com quem eu achar que meu coração tá afim, né? Então eu vou fazer a minha vontade independente da vontade do Senhor. Então é muito triste, é muito triste. Agora também tem outra situação. Dois ímpios, eles namoram e a mulher ela se converte. E o namorado dela ainda permanece na impiedade. Qual a maneira que ela deve reagir a essa situação? Ela deve deixar o namoro e ter o foco somente em Cristo, ou ela deve continuar com essa pessoa? Essa é uma pergunta um pouco difícil, É uma pergunta difícil. Eu já conversei com várias moças que estavam assim, sei lá, 6 meses do casamento, né? Diferente, você está começando a namorar um rapaz agora, mas você já tem uma história junto com essa pessoa. E aí, o que você faz? Em primeiro lugar, a gente precisa ter a convicção e o cuidado de que essa pessoa não estará abraçando o evangelho por sua causa. Né? Então, isso é um cuidado que a gente deve ter, porque eu conheço muita gente que fala assim, eu só vou continuar o namoro com você se você se converter. Aí ele vai e faz o quê? Se converte. E aí é muito complicado. Por isso que o envolvimento da igreja local e do pastor é tão importante.
Porque só o pastor vai poder olhar para essa situação e falar, não, realmente esse rapaz se converteu, né? Vamos lá, vamos fazer um discipulado com ele, vamos processar a fé, vamos dar tempo ao tempo para que ele realmente prove que ele se converteu, não é? Então, é uma situação realmente muito complicada, muito complicada. E você tem que ter na mente que você está caminhando para um compromisso que é para a vida. Então, se você tem alguma dúvida, a hora de sair fora é agora. Ainda não está casado, porque depois você está presa pelos laços matrimoniais dessa pessoa. Né? Então, se você está namorando e se você percebe que aquela pessoa está procurando a igreja, ou tá, porque ela não quer te perder, porque aí também tem a questão da idolatria também, né? Entre os ímpios, às vezes a questão o cara não quer perder aquela menina de jeito nenhum, principalmente porque agora, né? Ela é uma menina direita, agora ela está querendo andar, né? Como uma crente, e às vezes isso faz com que os olhos dos homens brilhem. Poxa vida, é ela mesmo então que eu quero casar, né? Então, é uma armadilha, muitas vezes. Né? É uma armadilha. Por isso que a gente precisa dos nossos pais, e aí, no caso, se você não tem parentes, né? Então você precisa ir para o segundo freio, que seria a igreja. Né? O teu pastor, né? E as pessoas mais velhas, a liderança da tua igreja te ajudar a discernir quanto a isso. Né? Mas jogo desigual é jogo desigual. Né? Então a gente precisa afastar. Justamente o que a irmã falou sobre a questão dos pais. Os pais têm influência sobre a escolha dos filhos? Rapaz, os pais têm a responsabilidade sobre a escolha dos filhos. Né? A gente vive numa sociedade que fala isso é loucura, né? Porque os pais não mandam nem no biscoito de chocolate que o filho vai comer aos 2 anos, o que dirá no namoro e no casamento. Os pais não mandam mais em nada, não mandam mais em nada, né? Mas isso não é bíblico, né? O que é bíblico, a gente não tem uma idade, porque muitos pais falam isso, né? Meu filho já tem 18 anos, eu não nele, ele já trabalha, ele já ganha o dinheiro dele, ela já é profissional, ela ainda é solteira, ela tá na minha casa, mas ela já é uma moça e tal. Não existe uma fase da vida em que a gente não esteja em uma dessas situações. Solteiro, debaixo das peias, debaixo da autoridade dos pais, ou agora casado, então os homens sendo autoridade, agora debaixo da autoridade do marido. Não tem essa fase intermediária. Agora eu sou dono da minha vida e eu faço do jeito que eu quero. Não existe isso, né? Biblicamente falando, não tem isso. Enquanto você é filho, você deve honra e respeito aos seus pais, em obediência. Depois que você se casa, você continua devendo honra e respeito aos seus pais, mas agora não mais em obediência, mas em cuidado, em amor, em atenção, né? É diferente. Mas os pais abriram mão, né, dessa obrigação. Se você for em alguns textos do Velho Testamento, você vai ver que a virgindade das filhas é cobrada dos pais. Os pais homens são responsáveis por isso, né, por guardar as filhas, por cuidar das filhas. Né, isso será cobrado dele. Então, todo esse processo de escolha, né, e vários exemplos na Bíblia de mandar ir lá o filho ir lá naquela casa lá, né, da parentela, buscar uma esposa, é o pai orientando. Né? Também a história de Ruth e Noemi, a sogra orientando a nora onde é que ela deveria, né, ir e colher as espigas lá, que, poxa, ali você vai encontrar um possível resgatador, né? Então você vê isso em várias situações na palavra de Deus. Os pais são responsáveis por isso, sim. É porque parece loucura falar isso hoje, né? E é uma coisa que lá em casa nós temos, eu e meu esposo, temos 4 filhos, né? Hoje já adultos, 2 casados e uma se casando esse ano, outro se casando, se Deus quiser, muito rápido. E a orientação que a gente sempre deu a eles foi assim, olha, meu marido sempre falou isso para eles, eu nunca vou olhar para você e vou dizer, você vai se casar com essa moça. Ou você vai se casar com esse rapaz. Eu não vou fazer isso. O contrário, eu posso fazer. Com essa moça, não. Ou com esse rapaz, não. Mas eu quero ajudar vocês, e eu quero estar no processo de ajudar vocês a olhar, porque o processo de namoro, do começo do namoro do cristão é diferente do mundo. Porque como é que o mundo se interessa por alguém?
Você vai olhar uma menina bonita, né? Um rapaz que tem um porte, né, que chame atenção, né? Uma pessoa descolada, sei lá, dependendo da tua personalidade, vai chamar a tua atenção. O papo é bom. Mas para nós cristãos não é assim que funciona. Para nós não vem o olhar, às vezes até cobiçoso primeiro, e a paixão primeiro. Não é isso que vem primeiro. Para nós o que vem primeiro é o filtro de que será que aquele rapaz vai ser um bom marido? Quais são as qualidades bíblicas que ele possui para isso, para ser um bom pai? Né? Será que aquela moça é uma mulher virtuosa, é uma mulher piedosa, é uma mulher que ama a família, que vai querer ser uma boa dona de casa, vai querer criar meus filhos? Né? Então, é diferente, a perspectiva é totalmente diferente. E quando você não é guiado primeiramente pelo sentimento, mas sim por aquilo que você busca, né? Eu não estou negando que a gente deva sentir, né? Gostar da pessoa, querer estar com a pessoa, né? Não estou negando isso, mas isso não é o primeiro. Isso vem depois, né? Aquele sentimento bom, gostoso de querer estar junto, né? De você sentir o coração palpitar quando a pessoa chega perto, quando a pessoa liga, né? Isso é lícito, né? Eu conheço pessoas que dizem que não pode. Na verdade, a gente não é poste, né? Para não sentir nada, né? Não é assim. Mas o que a gente precisa saber é que tem outras coisas que estão acima, né, que são essas qualidades que nós precisamos buscar. E nisso os nossos pais têm que nos ajudar. Nisso você que é pai, você que é mãe, precisa desde cedo dizer ao seu filho, olha, meu filho, o casamento entre os crentes não é igual no mundo. Que você olhou uma menina, o cabelo dela é lindo, ela tem um cabelão enorme, lindo, tô apaixonado por ela, quero casar com ela. Não é assim. A gente vai olhar qualidades nela. Então, os pais podem fazer, meu filho, tá vendo aquela moça? Repara nela. Olha que menina crente. Olha os livros que ela está lendo no Facebook, ou no Instagram que ela está lendo, vê as leituras que ela está fazendo. Né? Então, os pais têm esse dever de conduzir os filhos, ajudá-los a, antes de arcar com o compromisso, a olhar a família, olhar as dificuldades que certamente virão. Lembrando que a gente está se casando entre pecadores, você não está buscando um super, hiper, mega top, um anjo para casar. Né? Não está buscando, porque tem isso também. Isso é um problema. Pessoas que ficam esperando, sei lá, quem para casar. Né? O perfeito, o marido perfeito. Aí não casam, porque passam vários pecadores por ela que ela olha, ah, não, esse não. Ah, não, esse tem esse defeito, esse tem aquele. Sim, você não tem, linda. Você tem também. Né? Então a gente precisa ter medida para as coisas. Né? Nem ir para um lado, nem ir para o outro. E os pais são fundamentais nisso. Porque eles são mais maduros, porque eles já viveram mais, porque eles veem coisas que você não vê, porque quanto mais velho você fica, mais macaco velho você fica, né? mais ligado você fica. Então os pais podem e devem ajudar os filhos nessa escolha. Os filhos estarão se cercando com segurança. E nada disso é garantia de um bom casamento. Nada disso é garantia. Porque nós somos pecadores miseráveis que necessitamos da graça de Deus. De correr para a cruz de Cristo todo dia. Porque às vezes você vai se cercar de todos os cuidados, você vai tomar todas as decisões corretinhas, direitinho, pastor ali, papai ali, o pai dela ali, a família. E a hora que casa, são dois pecadores lutando contra seus próprios pecados todo dia. Né? Então, santificação diária, lutar pelo casamento todos os dias, diariamente. Então, se já fazendo tudo isso, tomando todos esses cuidados, já é difícil, imagina quem não faz. Né? Você imagina quem casa com qualquer um. Né? Quanto mais dificuldade você pode encontrar pela frente. Entendi. Nesse sentido da autoridade dos pais, da submissão que nós devemos ter aos nossos pais com respeito à nossa escolha, eu vou falar um pouco de uma situação. A irmã e o irmão, os dois são cristãos. E os dois querem, na verdade, dar início a um relacionamento, quer ser namoro ou cortejo. Uhum. E os pais não aprovam. Como esses jovens, ou essa irmã, ou esse irmão, eles devem reagir? Pois é. Eles devem se submeter. A gente precisa se lembrar que Deus colocou seus pais como autoridade sobre vocês, mesmo quando eles não são cristãos.
né? Eu conversava um dia desse com uma jovem e ela dizia para mim, eu conheci um rapaz, o pai dela era pastor de uma igreja neopentecostal e ela conheceu a fé reformada e ela queria sair da igreja, mas o pai dela não permitia. Ela queria ir para uma igreja reformada, o pai dela não permitia. E ela conheceu um rapaz, ela queria se casar com esse rapaz e o pai dela disse não. E ela disse para mim, Simone, ele é o homem perfeito. Ele crê em tudo que eu creio, ele é de uma igreja boa, tem um pastor bem, mas o meu pai disse não. Eu disse para ela, meu bem, obedeça. Obedeça. A gente tem que se lembrar daquilo que o Provérbios diz, né? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Que dirá do seu pai, né? E este, segundo o seu querer, o inclina. O que acontece muitas vezes é que as moças, principalmente as moças que descobrem a fé reformada, rapazes também, né? Mas eu estou falando de moça que é com quem eu lido, elas começam a fazer uma guerra dentro de casa depois disso. Né? Então começam a botar o dedo na cara de pai e mãe, dizer que eles estão errados, que o que eles creem está errado, e eles começam a pegar aversão por aquilo. E foi o que aconteceu com essa moça. Né? Eles começaram a pegar aversão pelo meio reformado, e o rapaz, que podia mesmo ser um bom rapaz, um rapaz crente, eles pegaram aversão. Então, o que eu disse a ela? Eu falei, meu bem, você diga o seguinte ao seu pai, pai, eu vou obedecer ao senhor. Eu queria me casar com ele, ele é um bom rapaz, mas eu vou obedecer ao Senhor. E se o Senhor disser alguma hora que eu posso, então eu vou fazer isso. E você sabe que o pai dela foi quebrantado com essa situação, né? De obediência dela, de coração humilde dela. Né? Ela parou de impor a ele. Né? Porque o que ela estava fazendo era mais ou menos assim, olha, tudo que o Senhor crê, tudo que o Senhor diz, está tudo errado, eu estou apresentando alguém que eu quero que agora seja meu líder, que está tudo certo. Né? Então isso era uma ofensa para o pai dela. Né? A partir do momento que ela se colocou no lugar dela e que ela disse, eu vou me submeter àquilo que o senhor falou, aí o pai dele disse, tá, deixa ele começar a vir aqui, quero conhecer. E o namoro podia não acontecer, né? Não vão dizer que vocês fizerem isso, Deus vai abençoar, não é. Né? Podia não ser. Podia ser que esse rapaz não fosse o homem que Deus tivesse separado para ela. Mesmo sendo um rapaz reformado, joia, né? Podia não ser. E qual meio que Deus ia usar para isso? O pai dela dizendo não. Né? Ele podia não saber porque estava dizendo não. Né? O pai até podia não saber. Né? Podia ser só implicância. Mas a gente precisa descansar na soberania de Deus enquanto nos submetemos à autoridade dos nossos pais. A gente precisa disso. E a irmã também comentou antes sobre o papel da igreja. Aqueles que não têm pais cristãos, tem também a igreja. Tem pastores, tem presbíteros, irmãos que estão capacitados a lidar com essas situações. Sim. E, nesse sentido, qual o papel da igreja com respeito aos membros que estão pensando, então, no relacionamento, visando ficar juntos? Então, o papel da igreja também é fundamental. Né? Porque é uma associação, né? Embora assim, a igreja ela não vai dizer para você, como eu disse para um dos meus filhos uma vez, você não vai namorar com essa moça, ela é crente, tá tudo direitinho, mas eu tô vendo algumas coisas nela que não vai ser bom, então você não vai namorar com ela, pronto, acabou. A igreja não pode fazer isso, a igreja vai interferir quando for pecado, né? É diferente. Né? Quando for uma moça ímpia, aí sim, a igreja tem toda a autoridade para dizer não pode. Né? Mas a igreja pode, a liderança no caso, pode ajudar a conduzir, né? E, então você fazer um acompanhamento, um acompanhamento pré-nupcial, um acompanhamento antes até do compromisso, né? E isso parte de nós, membros, né? De nós chegarmos para a nossa liderança e falar, olha, pastor, eu estou gostando de tal rapaz, o que o senhor acha disso? O senhor conhece ele? Me ajuda, ele é de outra igreja, ele é de outra cidade. O senhor conhece o pastor dele? Né? O senhor pode conversar com o pastor dele para eu saber como é que é a conduta dele lá, que tipo de crente ele é? Né? Então, nós como ovelhas, porque a gente tem uma ideia muito errada dentro da igreja às vezes, né? De achar que cada um vive a sua vida, cada um cuida de si, o pastor vai lá domingo, prega e pronto. E não é assim, nós somos companheiros de caminhada, né? Nós precisamos andar juntos,
como igreja, né? E dizer isso para a nossa liderança é muito importante. Pedir ajuda é muito importante. Porque o pastor, ele não é polícia para ficar lá vendo, tá namorando? Tá gostando de quem? Não é assim que funciona. Né? Então, nós, ovelhas, nós devemos saber a importância disso e buscar essa ajuda. Né? E isso é fundamental. Isso é fundamental. O que devo buscar no namoro ou cortejo? A irmã falou sobre visando o casamento. Sim. Mas eu creio que também outras coisas devemos buscar quando nós nos relacionamos uns com os outros. Por exemplo, a santificação, ler livros juntos, ler a palavra, ter essa dinâmica no namoro ou no cortejo. O que a irmã tem a dizer sobre isso? Sim, isso é importantíssimo. O namoro ou o cortejo é justamente a fase em que você vai descobrir. Esses dias eu conversava com uma moça que ela disse para mim, eu não sabia que ele não queria ter filhos. Eu me casei com ele, ele não quer ter filhos, eu quero ter um monte de filhos. E agora? Pois é, cara, a hora de você perguntar isso é lá atrás. Então, isso que você falou, né, de ler livros juntos, que coisa importante, você pegar bons livros e vocês lerem juntos e debaterem. Ali vão aparecer as ideias, ali vão aparecer os anseios de cada né? Pode ser que você chegue num ponto que você diga, poxa, não tá combinando. Ele é crente, você é crente, mas você quer uma coisa da vida, ele quer outra. Como é que vocês vão caminhar juntos? Né? Não que isso seja impeditivo, não é impeditivo. Se os dois são crentes, não é impeditivo. Né? Mas algumas dificuldades vão tornar a tua vida um pouquinho mais difícil, vão tornar a caminhada um pouquinho mais complicada. Né? Então, tudo isso a gente tem que ver no período do namoro. Então, tudo isso, a ajuda de alguém mais velho da igreja, a ajuda dos seus pais, a leitura bíblica juntos, a leitura de bons livros, exercícios devocionais juntos, conversas sobre temas relevantes da vida cristã juntos, é importantíssimo para que a gente possa ter a certeza, né, de que junto com essa pessoa nós vamos estar caminhando bem juntos para o céu. Né? Isso é importantíssimo, isso é fundamental nessa fase. E também uma importância também com os irmãos. Esse casal ele está sempre rodeados de irmãos mais velhos, ou irmãos até jovens, e estudarem juntos, e fazer algo juntos, até marcar um cinema, ou, não sei, tomar um sorvete, acompanhado com alguns irmãos, ou acompanhado com uma pessoa mais velha. Também tem esse aspecto que gostaria que a irmã tratasse também, que eu acho muito importante sobre isso. Exatamente, exatamente. Quem vai, aí entra os pais novamente, quem vai dirigir isso aí são os pais, né? Então, na nossa casa, a gente até brinca que um dos nossos filhos é o vela oficial, né? Ele é o oficial. A gente quer sair. Sim, seu irmão vai junto, fulano vai junto. Então nós vamos sair com outro casal da igreja, ótimo. Nós estamos nos cercando de cuidados, como nos cercamos com os nossos outros filhos, para protegê-los, né? Para que essa fase seja uma fase boa. E como é que você faz isso? Né? Além das dicas que a gente já deu. É o que você falou. Estar sempre junto com outras pessoas, né? Evitar estar a sós, né? Evitar estar sozinhos. Vocês não precisam estar sozinhos. Se vocês estiverem sozinhos, estejam num lugar onde esteja mais gente, né? Às vezes, sei lá, vocês querem conversar um assunto particular. Beleza, vai pro shopping. Vai pra praça de alimentação do shopping, né? Fica lá conversando enquanto mamãe e papai dão uma voltinha, né? É cuidado. Isso aí é você se proteger. Isso parte de uma mente que conhece a doutrina da depravação total do homem, né? Era uma coisa que a minha avó falava pra gente, olha, eu confio em você e confio nele, mas não confio nos dois juntos. Porque, né? São coisas que a gente tem que lembrar. Nós somos pecadores. Então, o quanto nós pudermos nos cercar de cuidados, não confiando demais na nossa santidade, nas nossas boas intenções, melhor pra gente, né? Então, programas com pessoas, isso que você falou é muito legal, com pessoas mais velhas. A gente, às vezes, na igreja, a gente fica muito sectário, né? Adolescente só fica com adolescente, jovem só fica com jovem, os mais velhos só ficam com os mais velhos. A gente precisa mesclar isso na igreja,
né? Uma coisa que eu gosto muito na minha igreja, por exemplo, é que nas reuniões das mulheres tem desde menina de 9 anos de idade até as senhorinhas de 70, né? Todas elas recebendo o mesmo tipo de instrução. E aí a gente vai aprender a amar essas pessoas mais velhas e a caminhar junto com elas. Então, que coisa legal você poder sair para jantar na casa de um casal que é casado há 20 anos, você que está noiva agora. Que bênção isso! É disso que Paulo fala a Tito, lá em Tito capítulo 2, das mestras do bem, das mulheres mais velhas, ensinarem as mais jovens. É esse tipo de ensino. Não é necessariamente uma palestra, uma aula de escola dominical na classe das moças, não é necessariamente isso, mas é o convívio, é você trazer para junto de si, né? Para você, isso aí vai um alerta para as mulheres mais velhas da igreja. Abram suas casas para as moças, abra sua casa para os jovens namorados, para os jovens noivos, convide-os para vir à sua casa, para que durante um jantar eles vejam como é que você é submissa ao seu marido, como é que você cuida da sua casa, como você é uma boa dona de casa. É disso que a palavra de Deus está falando. Então, você que está namorando, se cercar dessas pessoas, vai ser aprendizado para você e proteção também. Verdade. A piedade, ela é suficiente para escolher uma pessoa? Então, é um ponto importantíssimo. Mas eu costumo brincar com as meninas, e se é uma pessoa piedosa e chata pra chuchu? Não aguenta meia hora, né? A gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes é um cara que é crente, e eu já conversei com várias moças que falam isso pra mim. Poxa, eu tô entrando num relacionamento com ele tem tudo que eu buscava num rapaz, o checklist tá ali completinho. Ai, mas não tá legal, não tenho vontade de sair com ele. Minha filha, não sai, termina, vai-te embora. Porque você vai se casar com uma pessoa pra viver com ele a vida toda, até que a morte o separe. Então, realmente precisa ser uma pessoa que você tenha prazer de estar junto, né? Que você tenha gostos parecidos. Claro que numa coisa ou outra vocês vão divergir em questão de gosto, óbvio. Mas que em linhas gerais vocês tenham prazer em coisas parecidas, né? Que vocês tenham prazer na companhia um do outro. Isso é importantíssimo. Eu conheço dezenas de pessoas que são crentes pra chuchu, mas eu não aguento ficar um dia inteiro perto. Porque é muito diferente de mim, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Que o gostar de estar junto, o prazer da companhia, não é o primeiro ponto, mas é um ponto importante. A gente não pode ser ingênuo, né? Achando que não, achando que você está só procurando um cara muito crente para casar e que só isso basta. Não basta. Às vezes você está casando com uma pessoa que tem o temperamento completamente diferente do teu, né? E coisas que você acha importantes, estou falando de coisas bobas da vida, né? Isso em um mês, tudo bem, mas isso em 30 anos, em 40 anos, em 50 anos é um fardo, né? Que pode não acabar com o seu casamento, e o ideal é que isso não aconteça. Mas, poxa, se a gente tem que viver junto, a gente quer que seja uma coisa boa, né? Quer que seja uma coisa gostosa, né? E os casais que congregam em igrejas diferentes e pensam diferente com respeito ao trabalho, à criação de filhos, à doutrina? Difícil. Por isso, abre bem o olho antes de casar. Agora, se você já está casado, é muito complicado. Eu lembro muito de um rapaz que frequentava a nossa igreja e a esposa dele se negava a ir para a igreja com ele. Ela ia para uma outra igreja que era da linha que eles eram anteriormente, quando eles se casaram. E aí, depois que eles já tinham alguns anos de casado, né? Então ele foi para a nossa igreja e ele queria, porque queria que ela viesse, e ela não queria ir, ela queria continuar na denominação dela. E eu lembro de vários domingos o culto terminar, depois da pregação, e ele tá sentado no banco chorando, né? E o Oreb ia lá, conversava com ele, dizendo: calma, tenha paciência. Embora ele fosse, né, o chefe da casa, né? E ele podia dizer: você vai, né? Ela podia dizer: não, eu não vou, e aí? Né? Porque a submissão é um ato da vontade, né? A mulher que querer ser submissa, né? E aí eu disse a ele: olha,
Começa com culto doméstico, começa lendo alguma coisa com ela, começa ensinando a ela. E Deus foi tão gracioso que ele foi fazendo assim, depois ela foi para a nossa igreja e tal. Mas quando a gente já é casado e isso acontece, se você é mulher, você tem que seguir seu marido, né? Mesmo que seja numa igreja que... Claro, não estou falando de igrejas apóstatas, né? Não estou falando disso. Estou falando de igrejas realmente cristãs, igrejas verdadeiras, né? A mulher, ela precisa seguir o marido. Então, é uma situação difícil, né? Tem que se ter muita sabedoria. Então, quando você está namorando, é uma coisa para a gente ver também, abrir o olho. Você falou um pouco sobre o casamento que nós devemos visar. O casamento, a irmã também falou um pouco sobre que um cristão deve ser um cristão. Eu também perguntei se a piedade é suficiente. E também há uma importância da piedade, mas deve haver mais um aspecto que uma irmã ou um irmão deve analisar um com o outro. A irmã que quisesse falar mais um pouco, desenvolver um pouco, além disso que a gente já falou aqui. Cara, eu acho que você conversar sobre assuntos práticos do dia a dia, eu acho que isso é importante. Você citou aí filhos, por exemplo. Como é que você pensa em disciplinar seus filhos? Você é a favor do uso da vara? Você não é a favor do uso da vara? Você quer fazer homeschooling com seus filhos ou você quer colocar eles na escola? Coisas da prática do dia a dia. Você está disposto a viver uma vida simples? Ou você é uma mulher que quer que seu marido tenha uma carreira astronômica, você tem sonhos muito grandes? Então, são assuntos também que devem estar em pauta. Porque a gente pode achar que isso é bobagem hoje, mas mais tarde isso pode virar problema, né? Então, coisas do dia a dia. O que você pensa sobre culto doméstico? O que você pensa sobre a presença das crianças no culto, por exemplo? Polêmicos. E que o casal precisa estar em uníssono, né? Ou então você vai abrir mão da sua posição para acatar a posição do né? Então, o namoro é a hora disso. Aspectos práticos da vida, né? Você é um homem que sabe que você precisa ajudar a sua esposa em casa. E quando você chegar do trabalho, ou você quer chegar do trabalho, botar o pé para cima e deixar a sua mulher, né, esbofando lá com um monte de criança, com louça suja, com roupa na máquina. Como é que vocês vão fazer isso no dia a dia? Como é que vai ser isso? Tudo isso tem que ser falado. A gente não pode simplesmente entrar para o casamento pensando só naquilo que a gente está sentindo, só na beleza do dia, do vestido, né, da festa. Todas essas coisas precisam ser trabalhadas. Verdade. Falando na questões práticas, quais os conselhos práticos que a senhora daria a respeito à pureza antes do casamento? Isso eu falo no aspecto geral. Né? Qual alguns conselhos nesse sentido, para aqueles que estão nessa fase ainda do namoro? Cara, eu vou lhe dizer uma coisa. É uma coisa que eu sempre falo para as meninas lá da nossa igreja. Uma pessoa que não é casada, que não paga as contas, que não paga o plano de saúde, que não, né, que não está bancando, né? Uma pessoa que ainda não é casada, ela só pode se relacionar com o seu namorado, com o seu noivo, com a noiva, nos mesmos termos que ela se relacionaria com qualquer outra pessoa da igreja. Porque você não tem direito sobre o corpo daquela pessoa. Você só passa a ter direito sobre o corpo daquela pessoa depois que assina o papel civil, casamento civil, né? Então, não pode haver diferença, né? Aquilo que você pode com qualquer outra moça da sua igreja, você pode com aquela pessoa que não é sua esposa. Não existe, novamente, não existe uma situação intermediária. Mas eu vou casar com ela. Vai casar, mas não casou, meu bem. Depois que assinar o papel, aí é outra história. Enquanto não assinar o papelzinho, enquanto não está pagando as contas, não está pagando o plano de saúde, então o direito que você tem sobre o corpo daquela moça, daquele rapaz, é o mesmo. Então, isso quer dizer o quê?
respeito, isso quer dizer comedimento. Você pode adotar todas as práticas que a gente está tendo agora com o coronavírus, você pode adotar no namoro, tá ótimo. Um braço de distância. Mas a ideia é essa, né? A ideia de pureza é que você está tratando aquela pessoa como sua mãe, como sua irmã, né? E é isso que a gente tem que... E aí você pode jogar qualquer situação aí, tem que caber nesse escopo aí. Isso que você falou é muito interessante. Porque muitas pessoas que estão nesse processo de namoro já têm práticas como já tivesse casados. Uhum. E nesse sentido, uma irmã que está tendo um namoro com um irmão, ela deve já se submeter à liderança dele? Nananina, não. Sabe o que você apita? Em nada. Não paga o plano de saúde, não paga as contas, não assina o papel, não apita em nada. O máximo que você pode fazer é dar sugestões, né? Aí, beleza, aí você pode dar sugestões. Mas quem manda é papai, né? Então, esse negócio de, vamos a tal lugar? Não vou porque meu namorado não deixou. Não, isso não existe. A moça, ela está debaixo da autoridade do pai dela. Depois que casar, aí é outra história. Aí ela sai de debaixo da autoridade do pai, e aí ela não pode mais obedecer ao pai, não pode obedecer. Se o pai disser, faça isso, o marido disser, faça aquilo, você vai fazer aquilo, porque aí é seu marido que manda agora. Mas aí a diferença é, assinar lá no cartório, na frente do juiz de paz, e se tornar, então, esposa legítima. Aí sim, aí você deve submissão. Submissão no namoro, não. Agora vamos falar um pouco sobre os solteiros, os irmãos que estão solteiros. Qual o propósito de Deus para os solteiros? Porque eu creio que todo mundo já teve essa fase. Então, qual o propósito de Deus quando a gente se encontra nesse estado de solteiro? Rapaz, olha, eu vou falar isso, assim, isso é uma teoria minha, tá? Não é bíblica, não, é minha. A impressão que eu tenho é que se você é solteiro e você possui o desejo de casar, né, tem vontade de se casar, de constituir uma família, muito provavelmente você não é chamado ao celibato. Muito provavelmente. Eu acho que aquele que é chamado... O chamado ao celibato não é aquela coisa que Deus olha e fala, tu quer casar, né, mas não vai deixar, ficar solteiro. Eu não acho que seja assim, né, porque o celibato ele tem objetivos, né. Então, eu acho que quando você deseja muito se casar, eu acho que a gente deve acalmar o coração e esperar no Senhor, né? Esperar no Senhor. E aproveitar esse tempo. E eu falo muito isso para as meninas, para as mulheres, né? Cuida nesse tempo de crescer com o Senhor. Às vezes a gente usa a nossa solteirice para ganhar dinheiro, para fazer carreira, para fazer mestrado, doutorado, viajar pelo mundo, né? Conhecer as praias mais exóticas do planeta, os cruzeiros mais... Aproveite a sua solteirice, como Paulo fala, né? Porque aí você tem tempo de trabalhar para o Senhor. Enquanto você é viúva, quando você é solteira, você tem tempo de se dedicar ao Senhor, né? Quando você se casa, você tem outras preocupações que vão te tirar esse tempo. Você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do marido, você tem que cuidar dos filhos, né? Então, a solteirice, ela precisa ser vista como uma oportunidade. Oportunidade de servir ao Senhor, não de viver para você. Né? Então, durante a solteirice não é momento da gente viver pra gente, né? É o momento da gente aguardar pacientemente no Senhor para que Ele traga até nós o cônjuge que Ele mesmo separou para nós. Verdade. Nesse sentido de o jovem deve se dedicar a Deus, a gente falou um pouco sobre os pais. Seria também uma oportunidade de a mulher, a irmã, estar servindo ao pai como um dia vai servir ao marido, e o solteiro irmão está servindo a mãe como um dia também irá servir a sua esposa. Porque eu vejo que muitos dos jovens, muitas vezes eles como você falou uma coisa muito interessante, muitas das vezes ele tem um conhecimento formado, ele toca nas escrituras, mas muitas vezes ele não honra o pai e a mãe dentro de casa. Ele quebra o quinto mandamento com uma facilidade assim.
Sim. Então, é uma boa oportunidade também para o solteiro estar servindo ao pai, servindo à mãe, aprendendo com a mãe, aprendendo os homens com o pai, a postura e como tratar a mãe, assim também a filha aprender como tratar o pai. Eu acho que é uma oportunidade excelente quando a gente tem essa mente, né? Quando a gente está focado nisso. É uma oportunidade maravilhosa. Né? As moças precisam olhar para os rapazes, como é que eles tratam suas mães. Isso mesmo que você falou. Né? Como é que eles lidam. Porque um homem, para ele ser autoridade, ser uma boa autoridade, ele precisa saber estar debaixo de autoridade. Se ele não sabe estar debaixo de autoridade, provavelmente ele não vai ser uma boa autoridade. Então, esse é o momento de treinar. Como é que você treina a ser um líder bom e humilde nos moldes bíblicos? Sendo um filho humilde. Aí você não concorda com a decisão do seu pai, mas você se humilha. Né? E você diz, não, eu vou fazer o que meu pai está falando. Né? Eu penso diferente, mas eu vou fazer dessa maneira. E a moça, a mesma coisa. Né? É um momento ímpar de servir aos pais. A gente quer fazer boas obras para o mundo, para a igreja de Cristo em toda a terra e não faz dentro de casa. Né? A gente, aquela velha história, a gente quer mudar o mundo, mas não arruma a cama. Né? Então, é isso. Né? A gente tem planos maravilhosos para a nossa família, mas a gente, na família daqui, agora, solteiro, a gente não honra, não ajuda, não lava uma louça, não serve. Então, você também não vai servir na sua futura família. Né? Realmente, essa é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. E até alguns solteiros que... Hoje a igreja precisa tanto de uma força jovem para ajudar algumas questões da igreja, como ajeitar um som, ou dar um suporte pro algo ali da igreja, uma limpeza e tal. E muitas das vezes os jovens, eles não têm a igreja como uma Exatamente, boa oportunidade. É um celeiro para isso. Né? Você vai pegar, você é um jovem, sei lá, de 25 anos, vai discipular os rapazes de 15, de 16, de 17. É um treinamento também para você. Você está abençoando a igreja e é um treinamento para você, para com seus filhos mais tarde. Né? Vai perguntar a um casal da igreja se eles não querem deixar as crianças com você para saírem para jantar um dia. Né? Então, se envolver na vida da tua família e na vida da igreja te equipa para viver a vida de casado mais tarde e abençoa a igreja e a tua família. Né? É uma excelente forma de usar a nossa solteirice. Ao invés de a gente ficar em casa de mimimi, choramingando, não casei, né? Vamos trabalhar, né? Vamos servir enquanto a gente não casou. Como vencer a solidão? Porque é difícil. A maioria dos irmãos que eu converso, que estão solteiros sobre isso, uma das coisas que eles mais falam é isso. A solidão, a falta de uma pessoa ali, até para conversar, coisas do dia a dia mesmo, desabafar e tal. Eles comentam muito sobre isso. Como vencer essa solidão? E muitos passam. Igreja local é a resposta para grande parte dos nossos males. Né? E a igreja local, as famílias da igreja têm que ter isso em mente. Né? Abre a casa para os solteiros, traz para junto. Né? Para de separar. Casal só sai com casal. Casal recém-casado só sai com casal recém-casado. Casal que tem filho só sai com casal que tem filho. Né? Vai sair em 3 casais? Chama aquela moça que é solteira também. Né? Chama aquele rapaz, um rapaz que é solteiro também. Eles precisam de companhia. Né? Então, os jovens... E eu conheço jovens solteiros que falam assim, eu não vou não, porque só vai casal. Eu falo assim, casal morde? Não é perigoso não. Casal é gente boa, pode ir com casal. Né? Não tem problema nenhum. Então, às vezes, os próprios solteiros ficam com reservas. Né? Mas não pode ter isso no meio do povo de Deus. Nós somos uma família. Né? Então, os casais têm que partir dos dois lados. Né? Os casais lembrar dos solteiros e trazê-los sempre junto de si, convidá-los para as coisas que vocês vão fazer. E os solteiros também saber que eles são bem-quistos, que eles são queridos e que eles precisam dessas companhias. Então a gente vai gastar o nosso tempo não sozinhos, né? Porque ninguém vive sozinho, mas a gente vai gastar o nosso tempo com os irmãos da igreja. Né? Isso é muito importante. Se colocar à disposição, né? Se colocar visível, porque às vezes os casais casados podem esquecer, né? Mas fala para eles, poxa, quando vocês forem sair de novo, me chama, eu quero ir também. Né? Não esquece de mim. Né? A gente deve fazer assim, porque às vezes eles esquecem.